Pessoal, eu tô com vontade de programar aqui com vocês hoje um mini sistema de agendamento. Isso por quê? Porque eu vou precisar usar esse mini sistema lá no escritório. Tá? Depois vou interligar ele com o Google Agenda e essas coisas do tipo. Mas a jogada que eu quero nesse vídeo aqui é criar esse mini sistema de agendamento utilizando as tecnologias PostgreSQL e o Flyway para a gente fazer um controle de migration. E depois eu quero pegar, eu vou fazer em arquitetura em camadas. No vídeo seguinte, eu vou fazer esse mesmo projeto migrando para a arquitetura limpa. Então a gente vai ter tipo dois projetos absurdos para colocar no portfólio, já usando a arquitetura limpa. Perfeito? Então, sem enrolação, como de costume, vamos codificar, né? Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou utilizar a linguagem Java padrão. Vou utilizar o Maven. Vou utilizar aqui o 357 do Spring Boot. Eu coloquei o group dev, Mateus LF e eu chamei de mini agendamento, tá? Quando eu for fazer com arquitetura limpa, eu vou colocar a mini agendamento X aqui só para dar uma diferenciada. Quais vão ser as dependências que a gente vai utilizar aqui para fazer esse projetinho? Primeira coisa, a gente vai usar o web, né? Então, o Spring Web. Então, o que significa? Que eu vou habilitar essa biblioteca para a gente trafegar o REST, usando o MVC tradicional. Depois, a gente vai utilizar o Spring Boot Dev Tools, porque a gente vai usar o Fast Reload da nossa aplicação. Deixa eu só tirar a lâmpada um pouquinho de mim, que tá calor pra caramba aqui, né, meu? Beleza. Depois a gente vai usar o Lombok para fazer uma espécie de perfumaria aqui, usar as anotações para não demorar tanto o vídeo, porque é um vídeo mais longo quando eu desenvolvo um sistema, eu gosto de parar, eu gosto de explicar e assim por diante. O que mais? Como eu vou usar o PostgreSQL, eu vou botar aqui que eu vou usar o PostgreSQL Driver, tá? Então ele vai ter o JDBC embutido para eu conseguir fazer a persistência de dados junto com o meu banco escolhido, que é o Postgres. Então, lembrando que eu estou usando o Spring Initializer aqui. Né? Depois, eu vou utilizar o Flyway Migration para fazer o controle de versão do nosso banco de dados. Tá? Perfeito. É isso aqui. Bebam água. Perdão. Vamos lá. Próximo passo. Faltou alguma coisa? Faltou, né? Faltou o Spring Data JPA para a gente fazer a persistência, né? Usando o nosso JPA com Hibernate, ó, Spring Data and Hibernate. Pronto. Então, são essas as bibliotecas que você tem para me acompanhar. Esse projeto em específico, eu não vou colocar ele no GitHub. Tanto esse quanto o arquitetura o CleanArch que a gente vai fazer. Tá? Isso para que você realmente pegue o costume de tentar desenvolver seguindo passo a passo. Quando entrar em arquitetura limpa, tu vai ver que é um pouco mais trabalhoso, que é um pouco mais confuso, porque a gente vai seguir a risco os padrões, tá certo? E agora eu vou vir aqui e vou mandar gerar o projeto. Pronto, tá aqui, ó, mini agendamento.zip. Show de bola. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu pgadmin, que está no talo aqui, e eu vou criar um banco de dados. Então, abrindo aqui Databases, botão direito, Create Database. Então a gente vai colocar aqui, ó, mini agendamento. E eu vou vir aqui em Save. Pronto. Criei o banco de dados aqui. Eu não vou criar as tabelas por aqui, porque eu vou usar o Flyway para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha IDE. Você abre a sua IDE de preferência. Eu estou utilizando o IntelliJ para fazer os vídeos aqui no canal. Você tem um cupom de desconto também no IntelliJ, que é o Mateus LFC. Vai te dar 30% na assinatura anual dele. Beleza. Abri aqui o IntelliJ. Já tem um projeto aberto, eu vou simplesmente ignorar isso aqui, vou fechar. Vou vir aqui no Downloads, tá? Então, ó, no Downloads, e eu vou
descompactar o mini agendamento.zip. Ele tem que ficar nas pastinhas ideais aqui para a gente vir aqui no nosso IntelliJ e abrir o projeto. Então, Open, File Open, Download, Mini Agendamento. Então, é aqui que eu faço para abrir dentro do IntelliJ o projeto que eu baixei lá no Spring Initializer. Então, Open. Pronto. Ele vai carregar aqui as dependências que eu coloquei no Maven e tá tudo certo. Esperar só um pouquinho. Resolving Dependence. Pronto. E agora eu vou fechar o IntelliJ de trás. E vou abrir esse. Pronto. O que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal? Eu vou criar o esquema no Flyway. Então, para a gente criar o esquema no Flyway, a gente tem que abrir aqui o SRC, o main, resources. Vocês vão ver que tem aqui ó, um db.migration aqui, tá? Então, eu já vou criar o primeiro script de migration quando eu vou usar o Flyway. Então, botão direito, new file. Eu vou chamar de V1, na verdade não sou eu que vou chamar, isso aqui é uma sintaxe, uma nomenclatura do próprio Flyway para ele conseguir encontrar o teu arquivo. Então, V maiúsculo, um número, underline, underline, senão não funciona. E eu vou botar assim, create tables.sql. Perfeito? Tá aqui. Beleza. Aqui dentro desse SQL, eu vou criar a minha tabela, que vai ser a tabela de agendamentos. Então, eu vou fazer o seguinte comando. Create table, tb underline agendamento, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui é o comando create table, né? Então, eu vou colocar aqui as colunas da minha tabela. Então, eu vou ter um ID, que eu vou botar ele como... Pode ser Big Serial, que vai ter... Big Serial não, é Serial Primary Key. Beleza? Vírgula. Título, vou botar de varchar de 120, not null. O que mais? Vamos botar aqui uma descrição. Daí, text. Então, a diferença aqui, né? O varchar 120 é porque eu estou limitando. Quando eu quero usar o varchar, eu consigo colocar uma limitação. Quando eu não quero limitar o tamanho da minha string, do meu texto, eu só declaro como text aqui, tá? Eu estou fazendo bem devagar para iniciantes na programação conseguir fazer isso também. Se você é mais avançado, tu pode ir pulando um pouquinho para frente. Eu vou colocar em ordem cronológica aqui no YouTube. Mas como eu sempre digo, eu gosto de explicar bem as coisas, tá? Data início, eu vou colocar ela como um timestamp, vai ser not null. O que mais? Um data fim, vai ser um timestamp not null também. O que mais que eu posso botar aqui? Vou botar um status. Vou botar ele como varchar de 20. Eu podia criar um enum, mas eu vou fazer assim, ó, not null, default. Vamos botar agendado, vírgula. Lembrando que eu não fiz esse desafio, eu vou fazer com o que está aqui na minha cabeça, então eu estou criando a tabela agora mesmo, tá? Eu vou colocar uma coluna de usuário, que vai ser aqui um varchar de 80, pode ser. Vai ser um not null também. O que mais? Criado em, vamos botar algumas colunas de auditoria aqui. Então também vai ser um timestamp not null, onde eu vou colocar um default now para se não passar, vou botar em maiúsculo. Se não ninguém informar o criado em, ele vai colocar por padrão a data corrente, a data do meu servidor, o now, certo? O que mais? O atualizado em, que também vai ser um timestamp, not null, e eu vou colocar um default now também. Pronto. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma constraint vou chamar de check status, que eu quero limitar. Qual vai ser a constraint? O status ele precisa ser em esses tipos aqui, ó. Eu vou colocar um status de agendado
um status de cancelado e um status de concluído. Tá bom. E eu vou colocar uma outra constraint aqui, ó, constraint, que eu vou colocar a de intervalo. Então, eu vou botar aqui, intervalo, check, a data início não pode ser, tem que ser menor do que a data fim, né? Pronto, isso daqui, perfeito? Isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Se vocês viram o meu desafio de performance, deixa eu só desativar isso aqui, de SQL, vocês vão ver que para fazer selects, né, eu posso criar um índice. Então, o índice que eu vou criar para fazer esses selects vai ser por usuário, por data início e por data fim. Vou criar um índicezinho. Poderia criar um outro script de migration, mas como o índice vai estar relacionado a essa tabela, eu vou colocar aqui neste arquivo.sql mesmo. Então, eu vou fazer assim, ó, create index idx ag usuário início fim. Como é que é a sintaxe? É on tb agendamento de usuário, vírgula, data início, vírgula, data fim. Esse vai ser o índice que eu vou criar. Beleza? O que eu penso aqui? Posso criar um gatilho, uma trigger, nesse script também, para atualizar o meu atualizado em aqui, quando eu lançar uma tarefa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma trigger aqui, assim, ó. Create or replace function, que eu vou chamar de set atualizado em. Como é que é a sintaxe? É return trigger s. Deixa eu voltar aqui. Cifrão, cifrão. Begin, end, ponto e vírgula, cifrão, cifrão, vai ser na language PL, PG, SQL. Então, não vai ser uma linguagem SQL, vai ser um PL, PG, SQL. E aqui eu vou botar new atualizado em 2 pontos igual a now, return o new. Então, vou botar aqui return new. Acho que é isso, né? Beleza, criei a triggerzinha aqui. Create or replace function. Site atualizado em, tal, beleza. E agora eu vou criar uma outra trigger aqui para... Agora eu vou criar a trigger, né? Aqui eu criei a função. Eu vou criar a trigger para utilizar ela dentro da tabela TB agendamento, obviamente. Então, vou botar aqui, ó, create trigger, trigger, trg, set atualizado em, vou botar aqui, before update. Então, antes de qualquer update, antes de qualquer atualização na minha tabela, on tb agendamento, eu vou fazer um for each row nas linhas e vou fazer um execute function set atualizado em. Pronto. Isso daqui. Perfeito? Então, esse aqui vai ser o meu script de migration. Criei a tabela, coloquei as colunas com cada tipo, criei o índice para pesquisa por usuário data início e data fim, que provavelmente eu vou usar isso aqui lá no JPA. Criei uma funçãozinha aqui para fazer a atualização do atualizado em, ou seja, sempre que inserir, antes de fazer qualquer coisa na tabela de agendamento, eu vou startar essa triggerzinha aqui para dentro dela, que vai rodar essa função e vai colocar a data atual aqui no atualizado em. Perfeito? Então, é um before update. Sempre que eu fizer um put na minha API para atualizar o status, por exemplo, de agendado para cancelado, ele vai rodar essa minha trigger aqui e vai atualizar essa data, tá? Porque a partir do momento que eu fizer um post e inserir na tabela de agendamento, ele já vai colocar o default now.
Só que se eu for atualizar o que acontece lá na Google Agenda, eu vou atualizar um horário, vou atualizar uma descrição, vou atualizar o status, eu quero que esse atualizado em sempre seja atualizado. E eu vou fazer isso via banco, via essa trigger aqui. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Pode ser que durante a minha codificação aqui, o meu pensamento já estava lá na frente, né? Então, parando aqui para explicar o que vai fazer essa trigger. Então, eu criei uma função e associei ela dentro da minha trigger, né? Beleza? Bom, antes de mais nada, eu não posso esquecer de configurar o meu application.properties para utilizar o PostgreSQL. Para isso eu já tenho aqui no bloco de notas. Quer dizer, não tenho mais, vou ter que pegar aqui em algum lugar a configuração do Postgres. Deixa eu ver onde é que eu posso ter isso. Aqui eu tenho. Tem que abrir um projeto. Deixa eu pegar aqui a configuração do Postgres. E eu vou vir aqui e colocar aqui a configuração do Postgres. Então, eu vou usar aqui o PostgreSQL Dialect, o driver, o nome do banco é Postgres, o Password Manager, tá rodando o meu localhost 5432. O nome do banco não é teste, tá? O nome do banco é Mini Agendamento, que foi o que a gente criou. Então, eu vou alterar aqui. Então, eu vou botar aqui, ó. Mini Agendamento, DDL alto, DDL update e o show SQL true para a gente ver o que está acontecendo. Perfeito? Agora, pessoal, que a gente já tem o nosso projetinho com o script de migration e com o application.properties funcionando, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar os meus pacotes dentro desse projeto. Então, aqui no mini agendamento, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a arquitetura em camadas tradicional. Então, eu vou criar aqui o model. Tem gente que gosta de criar como ente, eu vou criar como model. Eu vou criar aqui o controller. Eu vou criar aqui o repository. Eu vou criar o service. E eu vou criar aqui o DTO. Depois, se a gente precisar criar mais alguma coisa, a gente começa a criar aqui em conjunto, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro de model. Eu sempre começo por model, model DTO repository, ou model repository controller, e assim por diante, tá? Na real, eu começo pelo model sempre. Então, botão direito. Aqui eu vou criar uma classe que vai ser um enum para simbolizar o status que a gente criou a coluninha lá. Então, status agendamento. Vou criar um enum. Beleza? Então, qual vai ser o enum? Vai ter o agendado, vai ter o cancelado e vai ter o concluído, que foi o que a gente colocou aqui no nosso migration. Ó. Agendado, cancelado e concluído. Então, esse aqui vai ser o enum. E agora eu vou criar minha entidade. Então, eu vou vir aqui no model. Então, direito, Java Class. Eu vou chamar de agendamento. Pronto. Esse agendamento aqui eu vou anotar com entity. Eu vou colocar os métodos getters e setters. Já vou colocar eles aqui. E eu vou colocar aqui uma table, onde eu vou passar o name para tb underline agendamento. Pronto. Beleza. Coloquei aqui o TB underline agendamento. Deixa eu dar vários enters para eu poder enxergar. Eu trabalho num MacBook pequenininho, né? Então, eu vou colocar as colunas. Primeira coluna aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui. Olha só que legal. Posso pegar essas colunas aqui. Colocar aqui por cima em forma de comentário. Então, aqui, ó, a dica para vocês. Ó. Pronto. Então, eu defini aqui em cima essas colunas e daí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Quando eu der um Enter aqui, ele já vai me puxar as coisas, ó. Pronto, viu? Só porque eu coloquei esses comentários aqui. Então, eu estou usando inteligência artificial ao meu favor, né? Agora eu vou apagar esses comentários.
Vamos começar a anotar. Então, o ID, eu vou colocar o @ID. O generate value dele vai ser a estratégia de identity para o banco gerenciar para mim. Os getters e setters eu já estou usando o Lombok. Eu vou colocar mais o all args constructor para ele criar para mim e o no args constructor também, tá? E aqui eu vou definir algumas propriedades. Então eu defini aqui o ID para o ID. No title eu vou colocar o column nullable false e o length de 120. Então eu estou transportando basicamente tudo que eu fiz aqui no meu migration para a minha entidade. Beleza? Então vamos lá. A descrição vai ser um column ele pode ser nulo, né? Pode ser nulo, ele é um text, então aqui a gente vai botar assim, ó, column definition text. Pronto. A data, column nullable false, perfeito. E a gente vai colocar aqui um atributo name, porque a gente vai trocar para data underline início, quando eu botar no banco de dados, igual tá aqui, ó. Tá? Beleza. Data fim vai seguir a mesma coisa, praticamente. O nullable vai ser false. O status aqui, né? Ele vai ser um enumeration type de string. Column nullable false. Length, vamos botar um length de 20 para ele. O usuário aqui, a gente vai colocar um column false de 80. A gente definiu aqui. 80, beleza. Geralmente eu coloco 80, tá? O criado em, a gente vai colocar o seguinte, nullable false. Vamos colocar a propriedade name para ele também. Aqui, ó, name. A gente vai colocar o criado em. E aqui as mesmas coisas do de cima. Atualizado em nullable false. Perfeito. Montamos aqui o nosso agendamento. Nossa entidade está montadinha. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar o DTO. Então vamos lá. Eu vou ter o quê? O que é o DTO? O DTO é quando eu quero transportar do meu aplicativo, do meu app, pro meu back-end informações. E essas informações eu não quero que venha com todas as informações da minha entidade. Eu não quero, quando eu criar um agendamento, passar o ID, por exemplo. Então, eu crio um DTO para eu não expor todos os atributos da minha entidade na camada REST, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui dentro do DTO, vou dar um botão direito, New Java Class, e eu vou criar um record. Esse record vai ser um record exclusivo e bem específico para criar um agendamento nesse meu sisteminha. Então, eu vou botar assim, ó, agendamento create request. Eu vou usar esse padrãozinho aqui, eu não vou colocar o DTO no nome, tá? Então, agendamento create request. Enter. Pronto. Aqui vai ser um record. E a princípio, eu esqueci de colocar o pacote de validation. Então, vamos colocar o pacote de validation aqui. Vou vir aqui no Spring Initializer e eu vou adicionar uma dependência nova. Então, vou botar aqui, ó, o validation. Ele vai fazer uma camada de validação na hora de deserializar os objetos. Ou seja, quando o meu aplicativo... Quando eu falo aplicativo, gente, pode ser um web, pode ser um front, pode ser um app mesmo, de verdade, um app de celular, tá? Quando o meu app disparar a criação do agendamento, é o pacote validation que vai fazer algumas validações para mim, para evitar que a informação que eu estou recebendo seja feita a validação lá dentro do banco de dados. Ou seja, eu crio outras camadas de validação.
eu crio uma dentro do DTO, eu crio uma com Constraint Validation que vai ficar escutando, e eu também crio validações no banco, ou seja, 3 camadas de segurança, tá? Então eu vou botar aqui o Validation, vou vir aqui no Explore para pegar a dependência do Validation. Ó. Então vou vir aqui, essa aqui é a dependência do Validation. Vou copiar, vou voltar aqui para o meu IntelliJ, e eu tenho que vir aqui no POM XML, que é onde fica todas aquelas dependências. Ó. E eu vou vir aqui e vou colocar o validation em qualquer lugar. Vou mandar o Maven recompilar. Pronto, agora eu consigo usar validações aqui dentro. Beleza, vou dar um Enter aqui. Eu vou colocar a string título. Essa string título, eu vou colocar que ela vai ser um not blank. E ela vai ter que ter um tamanho de 120, que foi o que eu coloquei aqui. 120. Então, vou vir aqui, max de 120. Vou dar mais um Enter aqui, vou colocar um size já, padrão, de max. Aqui, pessoal, eu não estipulei, eu coloquei text para o campo descrição, tá? Mas eu vou colocar aqui no validation que eu vou aceitar 4.000 caracteres. Pronto. O que mais? Eu vou ter um local date time, que vai ser a data de início. E aqui eu vou colocar também um not null. Vou colocar um outro not null pro local date time, que vai ser a data fim. E eu vou colocar aqui o usuário, beleza, que ele já colocou aqui not blank, e o size dele vai ser 80 caracteres. Perfeito? Show de bola. Criei meu primeiro DTO. Agora eu vou criar um segundo DTO aqui, que vai ser o DTO para update, quando eu quero atualizar uma tarefa. Então, botão direito, New Java Class. Vou colocar aqui agendamento, update, request. E ele vai ser um record também. Pronto. Como é que vai ficar aqui o meu update? O que eu vou poder atualizar? O título, a descrição, a data início e a data fim. Né? Então, vou botar aqui o título, a descrição, a data início e a data fim. Pronto. E aqui eu vou colocar, apagar aqui os imports, vou colocar aqui também o size dele, que é 120. O size desse aqui, que vai ser o 4.000. O que mais? Só isso. Só isso. Aqui eu não vou colocar, se eu quero tirar a data início, vou deixar assim. Ou poderia botar esses dois de not null aqui também. Vamos botar os dois de not null? Não, né? Porque se eu quero adotar só o fim ou só o início, não preciso colocar. Então eu vou deixar sem nada. E agora, o último DTO que eu vou criar aqui vai ser o de resposta. Sempre que atualizar ou sempre que for incluir alguma informação, vai ter que ter um de resposta. Então, botão direito, new, Java Class, agendamento, response. Também vai ser um record. Pronto. Daí sim, esse cara vai retornar o ID, porque se eu quiser atualizar uma tarefa, eu vou atualizar por ID, certo? Vou criar aqui um título, uma descrição, não é só isso. O que mais? Um local date time vai ser o data início. O que está bugando assim? Pera aí. Deixa eu voltar tudo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele esquema lá. Vou pegar esses atributos todos aqui. Ctrl C. Eu vou vir aqui no response. Vou colocar aqui.
Oh, meu Deus. Jogo eles aqui para ir saber. Vírgula. Escrever o primeiro. Tá bugando, não sei por quê. Tá bugando. Ó. Bugou tudo aqui. Vou ter que escrever 1 a 1 mesmo. Vamos lá, vamos escrever 1 a 1 aqui, né? Tem problema. Tentei enganar. Tem que instalar aquele plugin aqui que monta os de show, né? Vírgula. Status agendamento. Vamos botar aqui o status. Vírgula. String usuário. Vírgula. Local date time. Criado em. Oh, meu Deus, tá difícil. E o local date time atualizado aí. Então, tá aqui o nosso record. Perfeito? Beleza. Agora, pessoal, eu poderia criar o repository, mas eu vou criar agora os mappers, tá? Primeiro eu vou tentar rodar isso aqui. Deixa eu dar o play. Vamos lá, vamos dar um play. Vamos trocar habilitar o Lombok. Vamos dar um playzinho aqui no nosso servidor para ver se isso aqui vai ser montado com sucesso, né? Ó, pode ver que eu já errei no meu migration. Syntax error at near s, tá? Então eu vou ter que ir lá ver o script do meu migration que eu fiz errado. Então, vamos... Primeira coisa que a gente vai fazer é ver se ele não rodou nada do meu migration. Deixa eu ver se ele rodou alguma coisa. Tá, ele só tá com o esquema Flyway Migration aqui, padrão, porque o meu script inteiro tá com erro, né? Então vamos lá ver aqui. Resource DB Migration. Vamos ver onde é que eu errei. Foi perto do S. Então tá aqui. Return trigger as tal. Create or replace. Function set atualizado em é a função. Return trigger as cifrão. Tá certo isso aqui. Begin new atualizado em, 2 pontos igual now, tá certo? Return new, ponto e vírgula, PLPG aqui tá certo. Create trigger, atualizado em, before update on, for each tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eu pegar esse cara aqui, Ctrl C. E deixa eu rodar aqui no meu banco mesmo. Espera aí. Tools. Query Tools. Não sei mais criar de cabeça. Não é assim. Return Trigger as. Returns. É assim, ó. Vou rodar. Beleza. Então tá. Às vezes a gente não lembra de tudo. Então, returns. Pronto. Agora eu vou rodar de novo o meu servidor aqui. Vamos dar o play. E depois eu vou já fechar o pgadmin para não consumir tanta memória, porque provavelmente no vídeo eu devo estar travando. Vamos rodar aqui. Tá, deixa eu ver aqui o que tá dando. Alter column data início set data type varchar. Eu não sei de varchar. Deixa eu ver aqui.
Agendamento. Ah, aqui tá errado. Pera aí. Local, date, time. Erro, local, date, time. Criado em local, date, time. Atualizado em local, date, time. Vamos de novo. Agora vai, será? Vamos ver. Tá, ainda tem problema. Vamos ver. Alter table if exists. Alter column criado em set timestamp without time zone. Como assim without time zone, my friend? Deixa eu ver como é que tá o migration. Criado em timestamp not null the full now. Timestamp not null the full now. Isso aqui tá certo. Beleza, vamos ver como é que tá o agendamento aqui. Local date time. Tá certo. Atualizado em local date time, atualizado em nullable false, criado em. Deixa eu ver o erro que deu mesmo. TB agendamento. Alter column, atualizado 7, timestamp de 6. Caramba, o que eu tô errando aqui, hein? Eu não quero criar cast. Local date time. Vamos pegar aqui. Ele já criou aqui, então o migration aqui funcionou. Estamos levando. Criado em. Atualizado em. Properties. Ué? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dropar tudo isso aqui. Vamos fazer de novo. Delete. Então, direito, database, mini, agendamento. Dá o play. Pronto. O que acontece? Ele tinha criado já a tabela já provisionalmente com string e bugou tudo. Então, dropa o banco, criamos de novo. Por isso que é bom a gente testar antes, né? Mas como a gente não testa antes, as coisas, acontece isso daqui, tá? Mas é bom, é legal que aconteça isso para mostrar como é que é na prática, né? Os erros que aparecem, enfim. Por isso que eu não corto nada, né? Então, nem que eu ficasse meia hora aqui só para fazer isso aí, tá? Daí eu ia resolver para vocês. Bom, vamos lá. Funcionou o migration. Agora deixa eu fechar o meu PG admin.
Disconnect from database. Vou fechar aqui também o pgAdmin, porque eu estou sentindo que o vídeo está ficando travado. Pronto. Beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Pessoal, sempre quando eu passo um DTO para dentro do meu back-end, eu tenho que converter ele para a minha entidade, para eu conseguir salvar essa entidade no banco de dados. E isso, a gente usa o mappers, que nada mais é do que um métodozinho que vai receber o DTO e converter para a entidade e assim por diante. Tem em bibliotecas, tem o Model Mapper para usar, tem bibliotecas do MapStructure para usar, ou você consegue fazer isso na mão. Eu vou fazer isso na mão, é a minha preferência, tá? Mas depois eu posso mostrar para vocês como é que se faz isso na mão. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, New Package, eu vou criar um pacote chamado Mapper aqui. Dentro desse pacote Mapper, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de agendamento Mapper. Então, vou criar uma classe. Essa classe aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar método estático, ó, que eu vou chamar de agendamento. Chamar não, né? Vou retornar um agendamento. Então, vou criar um método aqui, toEntity, que vai receber o meu agendamento createRequest, que eu vou chamar de rec. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse DTO que eu tenho aqui e transformar na minha entidade. Beleza? Então, eu vou dar um return. E agora eu vou criar um agendamento em cima desse meu rec que está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra propriedade do Lombok. Então, eu vou vir aqui na minha model, agendamento, e eu vou dizer que ela vai usar uma propriedade aqui bem legalzinha, que é a builder. Builder, tá? Para eu poder criar isso aqui um pouquinho mais facilitado. Ó. Então, eu pego o agendamento, eu faço um .builder.build, e aqui no intervalo desse builder e build, eu consigo passar as coisas. Ó. Título, vai ser o rec título. Descrição, rec descrição. Data início, vai ser o rec data início. Data fim, vai ser o rec data fim. Usuário, rec de usuário. Ponto status. Quando eu criar uma tabela, uma tarefa, né, um agendamento, vai ser o agendado. O criado em vai ser o local datetime.now. O que mais? O atualizado em vai ser o local datetime.now e é isso. Então, o meu toEntity vai ser isso. Eu recebo um DTO e faço a conversão para a entidade, que é o agendamento. Então, eu recebo o DTO, que tem só algumas informações, converto para o meu agendamento. E eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma outra que é o toResponse, para responder. Então, public static agendamento response toResponse. E aqui eu passo daí sim a entidade que eu busquei no banco de dados. Então, eu fiz um select, trouxe o agendamento e vou retornar para o agendamento response. Daí aqui eu vou ter que usar a forma tradicional. Então, new agendamento response, que eu vou pegar que eu vou botar um azinho, a.getID, a.getTítulo, a.getDescrição, vírgula. O que mais? a.getDataInício, a.getDataFim, vírgula, a.getStatus, a.getUsuário, a.getCriado em, a.getAtualizado em. É isso? Deixa eu ver se ele espera aqui a resposta. Aqui a resposta também está como string aqui, ó. Aqui a gente vai botar aqui o local datetime e aqui também, né? Ó. Agora vai sair o erro. Beleza. E quando eu for fazer o update, ou seja, quando eu for atualizar num put o meu agendamento, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um outro método
que eu vou chamar de merge. Já vou aproveitar ele aqui. O merge vai pegar o agendamento entity que eu busquei do banco com o meu agendamento update request. Então, se o rec get título for diferente de null, eu vou atualizar o título da minha entidade. Se for diferente, data início, que não botou o data fim. Set data fim. Então, é isso aqui que o merge vai fazer. Perfeito? Show de bola. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar a classe repository. Botão direito, new Java Class, agendamento repository. Esse cara aqui vai ser uma interface. E aqui, vou colocar o JPA repository. Beleza. Prontinho. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um método, já pensando mais na frente, se tiver conflito. Então, se alguém tentar agendar no mesmo data e no mesmo horário, ou num período que já existe um agendamento, eu vou retornar isso. Então, eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de boolean. E eu vou chamar assim, ó, exists conflito. Beleza. Esse exists conflito que está aqui, o que eu vou passar aqui? Ó? Vou passar um para do usuário. Então, vou botar aqui string usuário, vírgula. Vou passar um para que vai ser o início, que vai ter um local, date time do início. Eu vou passar um para fim. E eu vou passar um para pensar aqui ID, mas eu vou passar assim, ó, ignore ID. Depois eu explico para vocês o que eu estou pensando. Ignore ID. Pronto. E aqui eu vou usar um JPQL. Então eu vou usar uma query que eu vou escrever a query aqui. Então vamos lá, vamos escrever essa query. Select case when count. Vamos botar um A aqui, maior que 0, then true. É assim que se faz? É. Else false int. From agendamento A. Então, sempre quando eu faço um query com JPQL, eu vou usar as entidades que eu criei lá dentro do model, tá? Então, para usar, vamos botar aqui o where, botar um where aqui de a.usuário, dois pontos, igual a dois pontos usuário, end a.status igual. Daí aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui o status do meu model, status model. Vou pegar isso aqui, o meu pacote, o nome do meu pacote, e vou colocar assim, ó, ponto, status, agendamento, agendado, para eu poder usar o enum. Legal, ó. End a.data início for menor do que o fim. End o data fim for maior do que o início. End ignore id is null or a.id, que faltou o a.data fim, a.id for diferente desse ignore id.
Então esse aqui vai ser o meu select, que ele vai me retornar se existe conflito ou não existe conflito. Perfeito? Então, o que eu faço aqui? Eu vejo se tem alguma coisa agendada para o usuário tal, com status de agendado, uso o período de data e vejo esse ID aqui para ignorar ele, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a camada Service. A camada Services é onde vai ter a regra de negócio, algumas regras de negócio, né? E a camada Service é que vai lidar diretamente com o repository. Porque nós temos três principais camadas: a controller, a repository e a services. Então, do meu client app, eu vou receber o DTO, vai chegar no controller. O controller vai chamar o serviço para fazer algumas validações, algumas regras de negócio. Passou por essas regras de negócio, do serviço é que eu chamo repository. Então, funciona assim. Então, botão direito, new, Java Class, agendamento, service. Esse carinha aqui, ele vai ter uma anotação chamada @service. E é esse cara aqui que vai ter o nosso repository. Então, agendamento repository. Chama só de repo. E eu vou jogar o repo aqui pelo construtor. Poderia usar o AutoArt? Poderia. Poderia fazer um monte de coisa, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método que vai criar esse agendamento. Então, public agendamento response, vai retornar um response, criar andamento, não, né? Agendamento response. Vamos chamar aqui de criar. Ele vai pegar o valid, agendamento, create request. Eu vou usar uma anotação transactional, porque se der algum problema, ele vai abortar para mim, vai ficar isso aqui, vai rodar em transação no banco de dados. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar um agendamento, entity, agendamento mapper.toEntity do REC. Beleza? Deixa eu importar. E esse entity, ele vai receber o repo.save e vai dar um return do agendamento mapper.toResponse, né? Isso aqui. Deu algum erro? Deu algum erro? Deixa eu ver o que está dando erro. Vai como é que tá. Agendamento response. Aqui eu vou retornar um agendamento response. Assim. Perfeito. Aqui eu vou fazer algumas validações, né? Então eu vou criar um método aqui, ó, validar intervalo, para ver se o que eu recebi, essa é a primeira regra de negócio, for válido, né? Se a data fim não está maior que a data início. Então eu vou criar um métodozinho assim, e aqui eu vou fazer o check conflito também. Conflito. Eu vou botar aqui o rec.usuário, o rec.data início e o rec.datafim. E aqui eu vou colocar um null por enquanto. Pronto. Então, esses dois métodos são dois métodos que eu tenho que criar, né? Então, já vamos criar ele aqui. Vamos lá. Vamos criar o validar. Que eu vou usar para tudo, então eu vou criar ele aqui. Private void validar intervalo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo bem devagar, né, gente? Validar intervalo. Porque depois, quando chegar no CleanArch, seria bom, tipo, já ter reproduzido esse para pegar o contexto da coisa, tá? Então, vamos lá. Se o início for nulo ou o fim for nulo ou o início ponto is before, né, não for not
no padrão certo, a gente vai lançar uma exceção aqui. New ilegal argument exception, intervalo inválido, data início deve ser anterior à data fim. Pronto. Então, validar intervalo a gente já fez. Agora vamos fazer o check conflito. Então, vamos vir aqui embaixo. Private void check conflito. Vamos botar checar conflito, né? Vamos botar checar. Está fazendo tudo em português. Checar conflito. Então, aqui o que eu vou fazer? Um boolean conflito. Opa, ele já até tinha sugerido. Isso aqui. Nem preciso criar esse boolean. Posso botar o repositor aqui direto. Assim. Pronto. Então, eu chamo o repositor, verifico se tem. Se não tem, eu vou, se der problema, eu vou dar intervalo de agendamento conflito com outro agendamento. Beleza? Isso aqui, vamos melhorar essa mensagem, uma mensagem podre. Conflito na agenda. Já existe um agendamento nesse período. Pronto. Tá feito. Beleza, então o criar a gente já fez. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o atualizar, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Ou vai ser um vídeo de 1 hora, hein? Galera que gosta aí. Vamos pegar aqui, public, agendamento, response, atualizar. Vou pegar o long ID, o ID do agendamento que eu quero atualizar, um @valid do agendamento, update request. Beleza. Daqui eu vou pegar o entity igual a repo ponto find by ID do ID ponto or else throw, passando aqui new entity not found, agendamento não encontrado. Pronto. Vamos pegar, é isso aqui. Agendamento.merge, faz o merge, faltou fazer o valid de intervalo, por isso que eu criei o método. Valid de intervalo, faltou fazer o check conflito. Beleza, aqui daí vai ser um get, entity, né? Get usuário. Acho que nem sei se precisa, que eu já estou atualizando. É, isso aqui. Daí aqui é onde eu vou passar o get ID, ó. Acho que é isso aqui, né? Deixa eu pensar. É isso aqui. Tá, então, beleza. Merge, check conflito, tal. Response entity. Beleza. Então, aqui eu faço a atualização. Agendamento, find by ID or else true, faço o merge. Seto tudo aqui dentro do meu entity. Valido intervalo. Checo conflito. Salvo e retorno. Perfeito. Isso aqui também vai ser intransactional. Beleza. Ou então não... Tá, vamos deixar assim, por enquanto. Agora eu vou fazer o quê? Vamos fazer um para cancelar. Public
agendamento response. Cancelar. Beleza. Vamos botar aqui agendamento entity. Vamos pegar a mesma coisa que a gente pegou aqui, ó. Beleza. Vamos pegar agora o entity set status do cancelado, return response. Perfeito. Também vou botar um transactional aqui. Vamos criar agora aqui um concluir. Então vamos pegar aqui public agendamento response. Calma que eu já vou fazer esse método aí, ô, meu my friend. Tá louco para que eu faça o método buscar por ID? Relaxa, filho. Relaxa. Concluído. Pronto. Deixa eu tirar isso aqui que também ficou meio feio, né? Assim. Também vou botar um transaction. Na verdade, nem precisava botar um transaction, né? Nem precisava. Nem precisava, nem precisava. Agora vamos criar o que tu quer. Public. Só mais esse também. Tô cansado. Response, buscar por ID. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o agendamento. Repo.find. Vamos pegar isso daqui. Returning agendamento mapper to response. Perfeito. Beleza. Se eu fosse usar um aqui, transactional do read only. Acho que nem tem mais que read only. Nem existe mais. Tá, vamos deixar assim. Beleza. É isso aqui. Montamos nossos services, agora a gente vai montar o nosso controller. Eu não sei se eu salvaria aqui. Tá, tudo bem. Vamos deixar assim. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora, né? Então vamos vir aqui no controller agora, pessoal. E vamos criar o nosso controller. Agendamento controller. Pronto. O que vai ter? Vai ter um REST controller. Vai ter um request mapping. Beleza. Eu não vou botar V1, vou botar só agendamentos. Show de bola. Beleza. Então, aqui eu vou usar os services. Vamos pegar aqui o private final agendamento services. Public agendamento controller. Pego os services. E agora a gente vai fazer o CRUD. Então, vamos pegar aqui public agendamento response. Criar. Vai usar o valid. Vai usar o request body e vai passar o agendamento create request, que a gente vai chamar de request. Pronto. Vai dar um return no services criar e aqui vai ser o post mapping. Perfeito. Essa camada aqui é a mais simples agora, né? Agora vamos pegar o atualizar, public, agendamento response, atualizar, path variable, long ID, que vai ser agendamento, update request, beleza, return services.atualizar, put mapping do /id. Pronto. Deixa eu jogar aqui para trás para todo mundo enxergar. Vamos criar o cancelar. Ele gosta desse buscar por ID, né? Não, vou fazer o cancelar primeiro, my friend. Isso, return services cancelar. Put mapping do cancelar. Beleza, vamos fazer o concluir. Concluir.
Concluir. Pronto. E agora sim o buscar por ID, que é o tanto que é. GetMap. Perfeito. É isso aqui. Agora a gente pode criar um controller advice aqui, bem completinho, mas eu acho que eu vou deixar para a gente fazer o controller advice no em CleanArch, tá? Usando a arquitetura limpa, beleza? Senão vai demorar muito para a gente terminar esse vídeo aqui e a gente testar. Mas ficou basicamente as camadas da arquitetura em camadas, o model, o mapper, o DTO e o controller, tudo bonitinho. E agora é só fazer o post aqui para ver se isso aqui vai dar bom, né? Agendamentos. Vamos dar o play no nosso servidor. Provavelmente vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai ter que corrigir algumas coisinhas. Vamos rodar. Beleza, está iniciado. Vamos pegar aqui, vamos criar um HTTP request, vou chamar de requests.http, para a gente fazer as nossas coisas. Então, vou apagar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um post. Localhost 8080 no barra API barra agendamentos. O content type é application JSON. E agora eu vou passar aqui o body. Título. 2 pontos. Reunião sprint. Vamos fazer uma reunião sprint. Descrição. Teste. Vírgula. Data início. Vamos colocar aqui 2025 do 10 do... Que data é hoje? 26. Vamos botar aqui assim nesse padrão aqui, ó. Agora são 16 e 2 e 00. Data fim. 2 pontos. 2025 do 10 do 26 também. Do 10. Do T. Vamos botar aqui 20 horas. Ô louco. Mas só para T, né? E o usuário, 2 pontos. Vai ser o Matheus. Dá o play. Intervalo inválido. Data início deve ser anterior à data fim. Ah, botei 10 ou 10 aqui. Perfeito, já testamos. Dá o play agora. De volta. Beleza, ó. Ele criou aqui como agendado já aqui, estão vendo? Então tá aqui, ó. Agendado. Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Tentar um conflito. Vamos criar um outro tentando um conflito. Só para ver se o bug do conflito vai pegar. Vou só criar aqui um daily, por exemplo. Daily. Na mesma data e hora. Time A. Conflito na agenda. Ó. Já existe um agendamento nesse período. Cara, então basicamente está funcionando. Vamos fazer só o get para ver se está funcionando. Depois os outros ali a gente faz o cancelar e concluir com o CleanArch os testes. Vamos botar aqui get. Get no HTTP. Barra 1. Ó, já retornou agendado aqui também.
Se quiser fazer um atualizar, a gente faz também. Vamos fazer um atualizar aqui. Vou botar aqui um put. Put. Vamos pegar aqui o content type. Beleza, vamos botar aqui a data início e a data fim só para atualizar a data. Vamos botar aqui, vai terminar às 19 e vai começar às 17. Beleza, 19 e 17, ó, o atualizado aí também tá funcionando. Cara, é isso aqui. É isso aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido qual foi o meu objetivo aqui, a gente fazer esse projetinho de agendamentos usando a arquitetura tradicional. Para o próximo vídeo, a gente criar um utilizando a arquitetura limpa, que daí é um pouquinho mais trabalhoso. E eu vou demonstrar, como eu sempre demonstrei, devagar e sempre aqui, beleza? Vídeo técnico, esse é o objetivo do canal, tá? Então me desculpem se for longo. Se você chegou até aqui, não se esqueça, deixe seu like, curta este vídeo, compartilhe em suas redes sociais e até o próximo. Forte abraço. Fui!